Bom dia, hoje eu vou explicar o que é a inflação e quais são seus efeitos. O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou tentar deixar de uma forma bastante didática e isso consome bastante tempo. Muito bem, o que é a inflação? Costuma-se dizer que inflação é o aumento constante e geral dos preços. Contudo, existe uma outra explicação que me agrada mais, que é a inflação é o aumento da oferta monetária. Essa segunda explicação é dada pela Escola Austríaca de Economia. É claro que existem mais alguns fenômenos além da emissão de papel moeda que geram os mesmos efeitos da inflação. Contudo, a Escola Austríaca diz que a inflação em si é o aumento constante geral dos preços. Embora qualquer uma dessas explicações, elas devem ser um pouco mais trabalhadas para que se consiga compreender quais são todos os efeitos gerados pela inflação, que não é meramente o simples aumento constante geral dos preços. Existe toda uma gama de efeitos que decorrem da própria inflação. A Escola Austríaca de Economia diz que o aumento da oferta monetária é a inflação. Quem diz que é o aumento constante geral dos preços, na verdade está confundindo a causa da inflação com seus efeitos. Dada essa explicação breve sobre o que é a inflação, vamos para as consequências. A primeira consequência mais óbvia é que o aumento da oferta monetária gera um aumento dos preços. Por exemplo, vamos para uma situação um pouco mais simples. Imagine que todo mundo foi dormir certa noite e magicamente todas as moedas do mundo dobraram de valor. Nessa situação, é possível concluir que haverá um aumento dos preços, provavelmente os preços irão dobrar depois dessa situação. É mais ou menos isto o que pensavam os economistas clássicos ao se falar de aumento de oferta monetária. Como primeiro efeito, gostaria de saber que esse é o efeito imediato e mais perceptível da inflação, mais fácil de se pensar. Vamos ilustrar o aumento de preços por uma outra forma. Imagine que existam duas pessoas em uma determinada sociedade, inicialmente. Uma dessas pessoas tem uma moeda e a outra tem duas. Imagine que agora apareça uma terceira pessoa que esteja vendendo um produto qualquer, aqui representada pelo carinha feliz, pois esse produto irá aumentar a satisfação daquele que o comprar. Os dois sujeitos querem comprar esse produto. Se o vendedor vender o produto por apenas uma moeda, ele não estará lucrando o máximo que teria o potencial de lucrar. Portanto, ele vai resolver vender a moeda o seu produto por duas moedas. Assim, aquele que tem duas moedas poderá comprar o produto. Imagine que, nessa situação, aquele sujeito que tem apenas uma moeda resolveu construir uma máquina que produza um meio de se obter o produto cara feliz. Esse produto emite moeda. Nessa situação, agora na economia, um dos participantes tem duas moedas e o outro tem três moedas. E ambos vão novamente tentar comprar o produto cara feliz. Mas agora o vendedor não vai querer por duas moedas, ele vai querer por três moedas, pois com três moedas ele conseguirá obter o lucro que deseja. Então, como primeira consequência, é possível ver que o preço aumentou de duas moedas para três moedas, isso quando há um aumento da quantidade de moeda na economia. Vamos então para as consequências 2, em que eu vou enumerar diversas consequências que são apresentadas pelos economistas quando se fala de economia.
Elas são bastante simples, então eu coloquei em um único tópico. Existe o gasto que os economistas costumam chamar de sola de sapato. Vamos explicar como ele funciona. As pessoas costumam, na inflação, andar com menos dinheiro na carteira. Isso porque os preços estão ficando mais caros e o dinheiro que você tem está se desvalorizando na sua carteira. Para que você consiga com o mesmo dinheiro comprar produtos depois, você acaba pegando esse dinheiro e investindo no banco, porque o banco vai lhe render juros que vai ao menos diminuir a perda da quantidade de dinheiro que você possui. Se você vai colocar o dinheiro no banco, você estará andando com menos dinheiro na carteira para fazer as suas compras diárias. Assim, será necessário passar mais vezes ao banco para sacar e depositar dinheiro. Isso gera um gasto chamado gasto sola de sapato. É claro que esse gasto não envolve apenas a sola de sapato da ida ao banco. Pode envolver, por exemplo, o tempo que você está se dirigindo ao banco, e esse tempo poderia estar sendo usado para alguma outra coisa mais produtiva. Outro tipo de gasto é o gasto que chamam de menu. Como os preços estão aumentando mais rapidamente, então é necessário atualizar os preços com uma frequência maior. Ou seja, se antes os vendedores atualizavam os preços a cada mês, após o aumento geral dos preços decorrente da inflação, será necessário que se atualize os preços semanalmente, por exemplo, e isso gera um gasto chamado gasto menu. Uma outra consequência da inflação será a variabilidade dos preços relativos. Existem preços, como vamos ver, que sobem mais rapidamente que outros com a inflação. Isso acaba gerando alguns problemas que serão um pouco melhor explicados depois. Mas essa variabilidade dos preços relativos pode acabar gerando algumas complicações no futuro. Outro problema é o que é chamado de imposto inflacionário. Por que acontece isso? Lembre-se da situação em que um dos sujeitos que tinha apenas uma moeda acabou ficando com três e agora ele consegue obter o dinheiro, o produto. Como normalmente é o governo quem consegue emitir a moeda sem e obrigar os outros a aceitarem, né? Então ocorre uma espécie de imposto, pois o governo está ficando mais rico. Só que o governo não consegue enriquecer apenas emitindo moeda. Não consegue criar riqueza apenas emitindo moeda. O que acontece é que a moeda dos outros se desvaloriza, enquanto aquele que produz moedas acaba obtendo uma quantidade maior de riqueza monetária em forma de moeda. Por isso é chamado de um dos efeitos é o imposto inflacionário. O governo acaba obtendo mais poder de compra em detrimento das outras pessoas. Outro problema citado é a confusão, pois os preços agora estão subindo com uma velocidade maior e com uma constância maior. Isso é somado à variabilidade dos preços relativos, já que cada produto sobe de uma velocidade diferente. Isso torna difícil fazer planejamentos a longo prazo. Outro problema é a distribuição arbitrária, pois aquele que produziu o dinheiro poderá usar o dinheiro da forma que satisfazer melhor as suas vontades, e não de uma forma a satisfazer proporcionalmente quando cada pessoa perdeu com os dinheiros emitidos. Agora vamos para o terceiro grupo de consequências. Há um aumento de investimentos no curto prazo, o que acaba gerando um crescimento no curto prazo. Vamos para isso partir para uma ilustração de uma pequena economia, em que existe o Banco Central, aqui representado pela sigla FED, de Federal Reserve, os bancos, produtores 2, produtores 1 e trabalhadores. Os produtores 1 são aqueles que vendem diretamente o produto para os trabalhadores. Os produtores 2 são aqueles que vendem produtos que serão usados para produzir outros produtos. Por exemplo, as indústrias que produzem máquinas. As máquinas são usadas para produzir produtos que serão vendidos. Imagine que o Banco Central obteve mais moeda, emitiu mais moeda. O que ele fará com essa mais moeda? Ele acabará sendo repassado rapidamente para os bancos. E os bancos com mais dinheiro,
E o que os bancos vão fazer com esse novo dinheiro? Eles não vão deixar o dinheiro parado. Eles vão querer pegar esse dinheiro e render mais dinheiro, investir em alguma coisa. E como são bancos, eles fazem isso através de empréstimos. E diversos grupos vão acabar pedindo os empréstimos para os bancos. Por exemplo, os produtores 2, como por exemplo indústrias, produtores rurais, e os produtores 1, por exemplo comerciantes, e até mesmo alguns consumidores e trabalhadores. No caso, os trabalhadores e consumidores para aumentar o consumo, construir ou comprar uma casa. Os produtores 1, por exemplo, os comerciantes, por exemplo, para montar a sua própria venda. Os produtores 2, por exemplo, para comprar maquinário, comprar animais de tração, comprar outros produtos para que eles consigam produzir mais. Portanto, houve um aumento do investimento em diversos setores, e esse investimento vai gerar um aumento de produção futura. Mas cabe aqui fazer uma pequena discussão. Será que apenas emitir dinheiro melhora a economia? Se fosse tão simples assim melhorar a economia pela emissão de moeda, por que o governo não acaba emitindo muita moeda? Essa fica uma questão para se pensar, que será respondida conforme o vídeo se prolonga. Outra coisa para se falar aqui é sobre a taxa de desemprego. Como existe uma tendência de crescimento, a taxa de desemprego acaba caindo, porque é preciso contratar novas pessoas para operar as máquinas que serão compradas, para se trabalhar nas vendas que serão abertas e tudo mais. Então há uma tendência a diminuir o desemprego quando há inflação. Vamos para o quarto grupo de consequências. Há uma queda na taxa de juros que se associa ao aumento dos empréstimos. Eu vou explicar melhor voltando para a ilustração. Agora eu vou retirar alguns extratos da sociedade a fim de que no futuro eu acabe facilitando alguns entendimentos. Imagine que os bancos estão na situação inicial emprestando dinheiro. Aqui, um dos bancos empresta dinheiro para uma das indústrias e para alguns trabalhadores. Outro banco empresta dinheiro para outra indústria e para um comerciante. Isso antes da emissão de moeda. Agora imagine que o Banco Central resolveu emitir moeda. Essa moeda acaba indo para os bancos e os bancos querem passar esse dinheiro para outras pessoas. Eles querem investir esse dinheiro para eles render mais dinheiro no futuro. Muito bem. Como que eles vão fazer isso? Imagine na situação inicial que os bancos estavam emprestando dinheiro a uma taxa de juros de 10%. A uma taxa de juros de 10%, apenas esses 4 grupinhos que eu falei aceitaram pedir os empréstimos. Quando o banco tem mais dinheiro, ele não pode continuar exigindo 10% de juros, pois ninguém mais irá se interessar por esses juros tão altos. Então, o banco resolve diminuir a taxa de juros. Em vez de 10%, ele poderá, por exemplo, exigir 5% de juros. Ou seja, a cada R$10 emprestado, ele apenas vai exigir de juros 50 centavos e não mais R$1. Quando ele diminui a taxa de juros, ou seja, quando ele aceita receber menos pelo dinheiro emprestado, vários outros grupos irão se interessar por obter o empréstimo. Aqui eu estou colocando a indicação de que o produtor 2, produtor rural, produtor 1, comerciante e trabalhador surgiram como grupos que vão pedir empréstimos e começar o seu trabalho, o seu empreendimento. Observe também que além desses grupos que surgiram, também o padeiro pegou empréstimo no banco. Por que isso aconteceu? Porque ele quer ampliar a sua venda. Ele já tinha uma venda e agora ele quer ampliar com juros mais baixos. Isso também é possível. Lembremos, quando eu escrevi trabalhador, eu quero dizer os trabalhadores e consumidores, a grande massa da população que não tem um empreendimento próprio, ou que tem um empreendimento próprio que não seja tão relevante para a economia global. Portanto, houve uma queda na taxa de juros decorrente da inflação. A questão que eu coloco aqui é se esses novos empréstimos são saudáveis. Ou seja,
O banco realmente está fazendo bons empréstimos ao diminuir a taxa de juros? Se o banco está fazendo bons empréstimos, diminuindo a taxa de juros, por que ele não diminuiu antes e tentou fazer um modelo em que o dinheiro acaba, em que ele trabalha com cheque ou com alguma outra coisa assim, de forma a conseguir trabalhar com mais dinheiro de uma vez? O que eu estou querendo dizer é, se o banco poderia antes ter diminuído a taxa de juros e não fez, será que existe algum motivo? Na verdade, existe um motivo, e isso será explicado daqui a pouco no vídeo. Uma outra consequência é o enriquecimento de alguns grupos e o empobrecimento de outros. Embora eu tenha afirmado que existe um crescimento, existem certos grupos que sairão prejudicados com a inflação. Voltemos para o diagrama. Observe nesse diagrama que eu coloquei aqui os grupos que recebiam os empréstimos antes, que estão com as setas verdes, e os grupos que estão recebendo os empréstimos depois, com as flechas vermelhas. Observe, eu vou explicar mais ou menos quais grupos vão acabar sendo mais beneficiados. Vamos imaginar que o Banco Central passou o dinheiro para os bancos. Portanto, os bancos com mais dinheiro poderão investir mais. E com esse investimento maior, eles acabam sendo se beneficiam bastante, pelo menos a curto prazo. Grande parte do dinheiro acabará indo para empreendimentos que são um pouco mais caros. Normalmente, os empreendimentos dos produtos 2 e não dos produtos 1. Pois é um pouco mais caro você ter uma indústria ou uma fazenda que produz produtos que não serão imediatamente consumidos do que ser um comerciante ou um padeiro. Então, pode-se dizer que depois dos bancos, a maioria do dinheiro vai para as indústrias 2. As indústrias 2 com mais dinheiro acabarão conseguindo comprar os produtos. E agora então houve um aumento da demanda por outros produtos. Esse aumento da demanda está começando a crescer agora que o dinheiro está nas mãos dos produtores 2. Então houve um pequeno aumento de preços, porque aqueles que vendem os produtos que agora os produtores 2 estão querendo comprar, vão querer aumentar o preço, já que houve um aumento da demanda. Depois dos produtores 2, acaba indo bastante dinheiro para os produtores 1. Alguns deles os produtores 1, ao chegar o dinheiro para eles vão acabar aumentando também alguns dos seus gastos. Mas observe que o preço já aumentou um pouquinho devido ao aumento da demanda dos produtores 2. Então os produtores 1 vão também aumentar a sua demanda, só que um pouco depois dos produtores 2. Numa situação em que o preço já está um pouquinho mais alto do que na situação anterior. Por fim, os trabalhadores irão receber esse dinheiro. Eles irão receber esse dinheiro na forma de salário, então vai ter um tempo um pouco maior ainda para receber. Quando eles recebem o dinheiro, o preço de todos os produtos já se elevou. Vamos retomar o diagrama numa visão um pouco mais geral. Aqueles que receberam o dinheiro primeiro tiveram um aumento do seu poder de compra, sendo que todos os outros preços da economia estavam constantes, estavam o mesmo não tinham considerado que já tinha um aumento do dinheiro. Enquanto os primeiros setores da economia que receberam dinheiro vão poder utilizar esse dinheiro em uma situação em que os preços os preços são os mesmos dos preços originais. Aqueles últimos a receberem o dinheiro só recebem o dinheiro depois que todos os preços aumentaram. Houve aqui um problema, porque aqueles grupos que estiveram no final do recebimento do dinheiro emitido, tiveram gastos durante todo o processo, tiveram na verdade um aumento de gastos durante todo o processo, porque os produtos estavam aumentando antes que eles pudessem receber esse novo dinheiro. Portanto, houve um empobrecimento desses últimos grupos e um enriquecimento dos primeiros. Eu vou colocar, a título de ilustração, alguns anéis para mostrar que a propagação do aumento de preços ele não ocorre imediatamente em toda a economia. Acontece em um grupo por vez. Aquilo que eu falei
de, de que se muda os preços relativos. Alguns preços sobem mais rápido do que outros. E observe que quanto mais próximo está daquele órgão que emitiu a moeda, mais beneficiado se está. Portanto, como consequência 5, nós podemos dizer que aquele que está mais próximo do ponto de emissão da moeda está em vantagem, e aquele que está mais longe está em desvantagem. Existe uma metáfora para se ilustrar isso, que é de um lago que está com as águas paradas. Então cai uma gota neste lago e produz uma ondulação. A informação de que caiu uma gota no lago não acontece no lago inteiro de uma vez. Essa informação se propaga conforme as ondas que se formam com a queda da água. Assim também a inflação. Não se percebe imediatamente a inflação toda a sociedade. Apenas se percebe aqueles que estão mais próximos de onde surgiu essa nova moeda. Aqueles que estão distantes só receberão a informação com atraso. Isso acaba deixando-os em desvantagem. Consequência 6. Lembre-se que eu falei que a inflação, que apenas a emissão de papel moeda, não parece muito lógico que apenas a emissão de papel moeda faça tão bem assim para a sociedade, porque senão nós poderíamos continuar emitindo papel moeda à torto e direito. Haverá um momento de crise, quando a festa acaba. Para isso existem duas causas, vamos trabalhar uma delas por vez. A primeira causa dessa crise é quando se para de emitir o dinheiro. Voltemos para a ilustração. Imagine que o Banco Central pare de emitir dinheiro e esse dinheiro então pare de ir para os bancos. Os bancos, agora que voltarão para a quantidade de dinheiro usual, não poderão continuar emprestando para aqueles grupos que estavam recebendo antes. E muitos desses grupos acabarão falindo, porque eles contavam com o dinheiro que antes eles recebiam. Observe aqui que não são todos os grupos que faliram. Alguns grupos conseguiram uma certa independência neste período. Muito bem, voltaremos para uma ilustração assim, com outra causa. Qual é outra causa? Eu vou chamar aqui de força maior. Para isso é preciso lembrar que houve investimentos ruins. Quando se diminuiu a taxa de juros, o banco acabou emprestando dinheiro para outras pessoas. Quando ele emprestou esse dinheiro por um juros menor, o que aconteceu? Quando se tem um juros alto, como por exemplo você cobra, quando você empresta R$10 e você cobra R$1, o que pode, vamos dizer aqui que é um juros alto, quando você cobrou 10% dos juros, as pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de fazer o seu negócio, já que a taxa de juros é muito alta. Mas quando eu diminuir a taxa de juros, em vez de R$1 eu vou cobrar 50 centavos, então as pessoas não vão mais pensar 2, 3 vezes. Alguns vão pensar uma vez, outros vão pensar 2 vezes. Isso acaba gerando empreendimentos um pouco piores em termos de segurança de retorno. Também, quando você acaba emprestando dinheiro para muitas pessoas, é mais provável que exista mais pessoas que acabem não conseguindo investir o próprio dinheiro e fazer render. Então, a taxa de juros gerada artificialmente acabou gerando muitos investimentos ruins ou mal investments. Esses investimentos ruins serão um passo importante para a explicação dessa próxima causa da crise. Voltemos para a ilustração. Alguns dos empréstimos ruins acabam indo para alguns dos empréstimos acabam indo para alguns grupos que não têm condição de montar um negócio, que não fizeram um planejamento adequado, e eles não fizeram isso porque estavam entusiasmados com a diminuição da taxa de juros e com o crescimento da economia. Contudo, estes grupos acabaram por não ter feito o planejamento adequado e acabam entrando em falência. Isso é inevitável numa economia. Numa economia, quando você aumenta a taxa de inflação. É impossível que todos os produtores acabem fazendo um planejamento adequado. Muito bem. Alguns desses grupos acabaram não fazendo um planejamento adequado e acabam entrando em falência. Então aqui eu coloquei um X naqueles grupos que acabaram falindo.
Observe que agora esses grupos que faliram, eles acabam gerando prejuízos para os bancos, porque os bancos emprestavam para eles e estavam esperando retorno. Como o primeiro banco foi mais prejudicado, ele acaba entrando em falência. Ao entrar em falência, esse banco acaba repassando um prejuízo para outros grupos. Nesse caso, observe que este prejuízo está indo não apenas não para os grupos que realizaram o empréstimo após a inflação, mas para todos os grupos, mesmo os que já estavam bem antes da inflação. No caso, o produtor 2 e o trabalhador, que já tinham empréstimos antes do aumento da inflação, pois quando o banco quebrou, esses grupos não conseguiram mais os empréstimos que tinham antes e acabaram entrando em falência. Esses grupos acabam gerando na economia espalhando seus problemas. Os produtores vão parar de consumir alguns produtos para serem revendidos. Por exemplo, e no caso, isso acaba afetando o produtor 2, produtor rural, já que esse produtor rural produzia bens que seriam revendidos. Agora que não existem mais revendedores, ele tem extremas dificuldades para vender seu produto e acaba também entrando em falência. Outra coisa que aconteceu com essa crise foi o desemprego de alguns trabalhadores. Portanto, eles vão ter menos dinheiro para consumir. Isso acaba afetando outros comerciantes. E a quebra de alguns grupos acaba também gerando menos produtos para serem revendidos, o que acaba atingindo também alguns comerciantes, que acabam também falindo. Isso acontece em alguns grupos que vão falir agora, também tinham empréstimos com alguns bancos, já que diversos grupos acabaram crescendo nesse cenário de empréstimos. Isso acaba afetando o banco. Vamos supor nessa situação que o banco conseguiu sobreviver a isso. Mesmo assim, ele terá que diminuir os seus empréstimos para alguns grupos, já que agora ele está em uma situação financeira desfavorável. Observe que após esse momento de inflação, a situação se tornou pior do que era antes da inflação. Durante a crise, você não apenas decai o grau de crescimento que tinha antes, como piora o crescimento que você tinha anteriormente. Observe que se alguém conseguiu sair lucrando, foi aquelas pessoas que acabaram se recebendo dinheiro no começo e conseguiram fazer algumas coisas melhores, mas a sociedade em geral acabou saindo em prejuízo. Então podemos dizer que a cada inflação se segue um período de recessão econômica. Contudo, é possível que o governo tente evitar a recessão utilizando mais inflação. É claro que com mais inflação haverá uma recessão maior. Ele apenas estará adiando o inevitável e também gerando um estrago maior. Surge aqui a pergunta se a economia não é cíclica. Na verdade, não. A economia ela não é cíclica por natureza. Observe que esse ciclo de inflação, de crescimento e recessão foi gerado por uma intervenção econômica via inflação. Existem outros tipos de intervenção que acabam gerando isso, como a redução artificialmente das taxas de juros. Numa economia, sempre haverá algumas pessoas que acabam falindo. Isso é natural. Contudo, uma reação em cadeia é muito mais propícia de acontecer. Na verdade, praticamente a única situação em que ela acontece é quando gera uma instabilidade na economia gerada por algum intervencionismo governamental. É isso, obrigado. Acho que é bom falar que necessariamente haverá uma crise após a inflação. Vamos imaginar que, milagrosamente, os empréstimos dos bancos acabaram sendo investimentos bons. Os caras não fizeram um planejamento adequado e conseguiram ter um certo sucesso na sua economia.
mas isso a curto ou médio prazo. Vamos lembrar que se nessa situação em que as pessoas tiveram sucesso, se simplesmente o governo parar de emitir a moeda, vai ter uma recessão. Contudo, o governo pode continuar emitindo moeda, só que ele terá que emitir moeda cada vez mais. Por que isso acontece? Imagine uma sociedade em que temos apenas 10 moedas e o governo emita uma única moeda. Houve uma inflação de 10% nessa sociedade. Vamos imaginar então que no outro dia o governo também emita uma moeda para impedir a recessão. Depois emite também uma moeda. Chegará um momento em que emitir apenas uma moeda não terá quase nenhum efeito, então surgirá a recessão. O que o governo poderá fazer é emitir mais moedas ainda. Então ele vai emitir 2, 3, 4 moedas e assim por diante. Os preços começarão a subir cada vez mais rápido e a economia se tornará cada vez mais instável. Essa instabilidade acabará, um momento ou outro, gerando mal investimentos ou gerando uma quebra de alguma coisa que vai gerar a crise econômica